E aí galera do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez. Hoje na nossa aula de História vamos trabalhar o capítulo 10 de vocês aí, né? O último capítulo aí do nosso livro 2, que fala justamente sobre a Guerra Fria, né? Sobre esse conflito ideológico que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, onde colocou mais uma vez o mundo em divisão, né? Dividiu o mundo aí em dois, né? Em dois blocos aí, o comunista e o capitalista. Bora lá começar, galera, ver alguns eventos aí. A gente vai dividir essa aula em duas partes aí para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? E essa primeira parte a gente vai falar o processo da formação aí dos blocos, né, socialistas e capitalistas, tá? E depois a gente vai falar sobre as revoluções comunistas que aconteceram aí ao longo desse contexto, tá bom? Bora começar então, pessoal? Vamos lá, galera. Então, vocês já perceberam aqui pela animação que vamos trabalhar um conflito aí, galera, que dividiu, como eu falei para vocês, o mundo, né? De um lado você tem os Estados Unidos e do outro a União Soviética, os dois países que saíram assim fortalecidos, vamos dizer dessa maneira, da Segunda Guerra Mundial e que acabou influenciando, pessoal, aqui as suas ideologias, tá? Então, veja bem, pessoal, do lado dos Estados Unidos você tem uma ideologia capitalista, tá? Os Estados Unidos se consolidou como uma grande potência mundial e do outro lado você tem, coladinho aí, disputando com ele nesse momento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Do lado socialista, que também estava expandindo a sua ideologia, as suas táticas e as suas estratégias de dominação aí de territórios, tá bom? Bora ver então, pessoal. Quando se fala em Guerra Fria, tá? O que a gente deve entender, pessoal? Foi uma disputa ideológica entre as duas principais potências nesse momento. As potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, tá? Lembra que a gente trabalhou esse contexto da Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram participação decisiva aí para levar ao fim da Segunda Guerra Mundial? Pois é, então aqui você tem duas potências que acabaram se fortalecendo. E aí, pessoal, quando se fala em Guerra Fria, não foi uma guerra direta, por isso o nome Guerra Fria, foi uma guerra de ideologia, de influências, tá? Essa área de influência aqui, pessoal, onde você tem justamente o mundo dividido mais uma vez, tá bom? Então, como é que a gente entende quando se fala em Guerra Fria? Que a gente tem a formação dos blocos, o mundo vai ser bipolarizado nesse momento. De um lado, o capitalista dos Estados Unidos, que eu já falei para vocês, e de outro, o comunismo, né? Então, há diversas disputas, né? Há disputas em diversos campos aí, não só na área militar, mas também na área tecnológica, na área política, na área social e na área econômica também, tá bom? Vamos lá. E aí você tem esse mundo bipolar que eu falei para vocês, né? Até 1991, que foi, digamos assim, o final dessa Guerra Fria, o final desse conflito aí, dessa disputa indireta entre os Estados Unidos, que era justamente o principal polo aqui do centro político e econômico, tá? E a União Soviética, que comandava o lado socialista, tá bom? E aí você tem suas áreas de influência, esses países em azul aqui em roxo, né? Aí você tem justamente países periféricos ligados ao capitalismo, inclusive o Brasil, para vocês terem uma noção aí, tá bom? Os outros países que são mais desenvolvidos, digamos assim, da Europa, né, da Ásia, enfim, ou estavam do lado da União Soviética ou do lado dos Estados Unidos capitalistas, tá bom? Então o mundo se dividiu mais uma vez aí depois de 45, tá? Olha aí, pessoal, principais estratégias quando a gente fala aqui em União Soviética, a gente usa, em Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a gente fala muito das estratégias que eles utilizaram, como, por exemplo, a provocação. Era muito comum eles ameaçarem um ao outro, né? Mas nunca entraram em conflito direto aqui. Não eles aqui diretamente, mas eles acabaram influenciando países aí menores a entrarem em guerra com interesses aí de um lado ou então interesses de outro, tá bom? Espionagem era muito comum em infiltrados, né, nos países aí inimigos ou então nos seus aliados, tanto de um lado quanto do outro também, tá bom? E aí você tem ajuda a outros países, tá bom? Formação de alianças, propaganda, né, exaltando o seu lado, obviamente, tá? E aí quando a gente fala justamente em Guerra Fria, a gente vê muitas produções, tá? Teve na União Soviética, mas a dos Estados Unidos, as produções americanas aí foram mais, digamos assim, conhecidas no mundo. O 007, né? Quem aí nunca ouviu falar do 007, né? Ou seja, um espião perfeito aí, que ninguém atingia ele, que ele sozinho, olha aí, ó, detonava todos os inimigos socialistas, todos os inimigos soviéticos aí.
Além do 007, a gente também lembra muito do Rambo, filme do Rambo. É aquele filme que tá lá o Rambo sozinho, tá? E aí os militares socialistas soviéticos dão muitos tiros nele e nenhum pega. Ele dá um tiro e mata todo mundo, né? Olha só essa exaltação aí ao poder, à superioridade capitalista dos Estados Unidos, né? Entre outros, né? Por exemplo, algo muito conhecido entre nós aí é o universo Marvel. O X-Men, no caso aqui, foi justamente produzido num contexto de Guerra Fria, tá? Quem assiste aí sabe do que eu estou falando, quem está ligado aí, ok? Sempre a gente vai lembrar disso daí. O Quarteto Fantástico também, né? Inclusive o Quarteto Fantástico fala da corrida espacial que se tinha aqui também, né? Para quem assiste o Quarteto Fantástico, eles são justamente atingidos, né, por aquela irradiação lá no espaço, tá bom? Assistam esses filmes aí agora com outro olhar, tá? Que vocês vão lembrar, vão identificar aqui algumas características que eu tô falando para vocês sobre a Guerra Fria, tá bom? Bora lá continuar, pessoal. Ajuda nas guerras de outros países. Era dessa forma que eles se envolviam em conflitos, né? As revoluções, né? Os conflitos aí entre países da Ásia, daqui da América também, tá? Ajuda, por exemplo, a implantação de ditaduras, como, por exemplo, aqui na América, os Estados Unidos acabou influenciando na ditadura militar do Brasil, assim como em outros países da América. Tá bom? Vamos lá. A espionagem. Falando em questão de espionagem, começa justamente uma corrida aqui, tá? Uma disputa entre eles. Um país vai criando um determinado setor ali, o outro cria logo em seguida, tá? Um país inova numa tecnologia e o país inimigo também cria, né? Armamento melhor e aí eles vão disputando nesse momento, tá? Aí na questão da espionagem, você tem em 1947 a criação da CIA, né? A espionagem americana, no sentido também de combater o comunismo no seu país e acabar obtendo informações fora do país também. Em resposta, em 54, o lado soviético também cria sua companhia de espionagem, né? A KGB. E aí você tem uma disputa, pessoal, aqui, ó, entre a CIA e a KGB soviética, tá ok? A CIA até hoje ainda existe, a KGB ela termina com o fim da União Soviética também, tá? Ajudas e alianças financeiras é um ponto importante aí, porque eles ajudaram outros países a se reerguerem, tá? Inclusive, países que foram destruídos por eles mesmos, depois eles ajudam a se reerguerem no sentido de obter esse país para o seu lado, né? Dando apoio ou ao capitalismo ou então ao socialismo. Olha aí, ó. Do lado dos Estados Unidos, né? Do lado capitalista. Em 47, ele cria o Plano Marshall. O que foi esse Plano Marshall, meninos? Ajuda financeira para a reconstrução dos países europeus destruídos após a Segunda Guerra Mundial. Vou dar um exemplo para vocês. No Japão, eles lançam as bombas atômicas, tá? E depois, o Japão destruído, eles vão lá e ajudam financeiramente aquele país a se reerguer. Qual era o objetivo? Trazer o Japão para o seu lado e não ficar do lado da União Soviética. E assim aconteceu com outros países também, tá? Em 49, cria uma aliança militar, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países do Atlântico Norte, né, em torno de 20 países aí, se aliaram e aí, militarmente, eles estavam se protegendo contra a ameaça comunista, tá bom? Essa defesa mútua aí foi liderada pelos Estados Unidos. E tudo isso, galera, para perseguir, para combater os comunistas, tá bom? Olha aqui o símbolo da OTAN, né? O Plano Marshall, só para resumir aqui, galera, ajuda financeira, OTAN, ajuda militar dos Estados Unidos. Beleza? E o lado da União Soviética, eles ficaram para trás? Não, eles também criaram esses mecanismos. Veja bem, da União Soviética, enquanto que nos Estados Unidos você tem o Plano Marshall, em 49 foi criada a Comecon, que foi um plano de ajuda econômica mútua para os países de tendência comunistas, para os países que estavam sob a influência da União Soviética. Tá? Principalmente os países do leste europeu, em que a União Soviética foi libertando o nazismo e muitos deles acabaram se tornando comunistas. E aí a União Soviética cria essa ajuda financeira aí para eles, tá bom? Em 60 foi assinado o Pacto de Varsóvia, que do mesmo modo aqui da OTAN, que era uma ajuda militar, aqui você tem uma aliança militar entre a União Soviética, pessoal, e seus aliados aqui, que eu falei para vocês, tá bom? E aí, claro, enquanto aqui você tem perseguição aos comunistas, você tem aqui a influência, o combate à influência ao capitalismo. Tá bom? E aí o símbolo do Pacto de Varsóvia. Beleza, galera? Bora lá, então. Próximo. Outro tema quando a gente fala em Guerra Fria, pessoal,
a gente fala sempre da Alemanha, aquela nação que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, que antes era nazista e foi derrotada e determinou aí, digamos, o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Ok, beleza. Lembra-se que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética estavam do lado dos aliados. Então, eles aí, juntamente com a Grã-Bretanha, com a França, acabaram se unindo e invadindo a Alemanha e derrotando o nazismo e derrotando Hitler aqui nesse momento. E o que foi que aconteceu? Quando a Alemanha ela foi tomada pelos aliados, tá? O país, e vencida pela guerra, o país ali foi dividido entre os 4 vencedores: Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética, tá bom? O mesmo aconteceu na cidade de Berlim especificamente. Eu vou dizer por que eu estou especificando aqui Berlim, tá? E o que foi que aconteceu? Pouco tempo depois, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França devolvem, tá, o lado que eles dividiram para a Alemanha mesmo, para o governo alemão. Enquanto que o lado oriental, que estava sob o domínio da União Soviética, continuava ainda sob o domínio dela, tá? Isso quer dizer o quê? Que houve uma divisão da Alemanha aí, não mais em quatro partes, mas agora em 2. O lado oriental, ok? O lado oriental aqui, sobre o domínio da União Soviética, o lado comunista, e o lado ocidental, ok? O lado do Ocidente, que agora era capitalista, e mesmo os Estados Unidos, a Inglaterra e a França tendo devolvido, ainda tinha influência dos Estados Unidos. A Alemanha ela foi dividida. Olha aqui, ó. Entre a Alemanha, República Federal Alemã, ou seja, a Alemanha Ocidental, lado capitalista, e a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, a Alemanha Soviética, a Alemanha Comunista, ok? Então quer dizer que a divisão da Alemanha é também um símbolo da Guerra Fria, ok? Porque por muito tempo esse país ele foi dividido entre capitalismo e socialismo, beleza? E aí acontecia muito, galera, as fugas para do lado oriental para o lado ocidental. Quer dizer o seguinte, que quem morava no lado oriental não estava muito satisfeito com o governo, com a sociedade, com a situação econômica daquele lado, fugia muito para o lado ocidental. Berlim, olha aqui, ó, aconteceu a mesma coisa com Berlim. Só que Berlim estava encravada, está, né, no lado oriental da Alemanha. E lembra que parte que lado é esse lado oriental? É o lado da União Soviética. Então, quer dizer que Berlim, dentro do lado comunista aqui, ela também estava dividida em setores, ok? E aí você tem Berlim Oriental, como está aqui, ó, e o Berlim Ocidental, ok? E aí foi dividido entre franceses, ingleses e americanos, mas depois devolvidos e ficou somente sob a influência dos Estados Unidos, capitalistas, tá bom? O que foi que aconteceu? Por causa dessa fuga e por causa da sua localização do lado comunista, a União Soviética simplesmente decidiu, para que não acontecesse mais esse problema aqui, de migração para o lado capitalista, isolar Berlim Ocidental. Ou seja, resolveu em 1961 erguer um muro, o tão famoso Muro de Berlim. E quando se fala em Muro de Berlim, a gente sempre vai lembrar aí que é justamente o Muro da Vergonha, né? O muro que isolou aqui o setor ocidental da parte oriental aqui da Alemanha, ok? Então quer dizer o seguinte, os soviéticos decidiram erguer um muro de 4 metros de altura, protegido por cercados, por minas terrestres, para que os alemães do lado soviético, do lado capitalista, não invadissem a Berlim, perdão, não passassem para Berlim Ocidental. Olha aqui, ó. Simplesmente o que foi que a União Soviética fez? Isolou com o Muro de Berlim, isolou a parte ocidental. Antes poderia ir por terra, né? Enfim, agora aqui só por avião, só por ar mesmo, e nem todo mundo tinha condição de ir, tá? Então aqui você tem um isolamento da parte ocidental dentro da Berlim, dentro da Alemanha dividida aqui, tá? O Muro de Berlim foi o símbolo também dessa Guerra Fria, que marcou a divisão aí dessa disputa ideológica, ok? Isso começou em 1961. Olha aí, pessoal. Falando em Guerra Fria, tá? A gente sempre vai lembrar da corrida espacial. Sempre vai ter essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, tá bom? Do lado da União Soviética, eles foram os primeiros a dar o pontapé inicial aí para a corrida espacial. Não bastasse mais dominar as áreas na Terra, agora vamos disputar lá no espaço também. Assim que era o pensamento dessa época, tá? Só que essa corrida espacial, galera, mesmo tendo esses conflitos aí,
nessa época, trouxe algumas vantagens que nós temos hoje, né? Satélites, internet, né? Telefonia móvel, enfim. Essa disputa, de certa maneira, trouxe alguns avanços aqui para a nossa realidade, nossa situação hoje, né? Tanto de um lado aqui do capitalismo quanto do socialismo, o resultado é que nós temos hoje ainda, digamos, tecnologias que começaram nessa época, tá bom? A União Soviética, em 57, lançou o primeiro satélite artificial a fazer a órbita, né? A orbitar a Terra, o Sputnik, aqui, ó. E aí, galera, por que esses satélites? Para justamente mapear o planeta, né? Verificar os territórios e até fazer espionagem, como se dizia aí, né? Nessa época. No mesmo ano, em novembro, o Sputnik 2 foi justamente o segundo satélite, agora tripulado por um animal. A cadela, muito conhecida na história da Guerra Fria, a Laika. Ela foi o primeiro ser vivo a ser lançado ao espaço, ok? Pelos soviéticos aqui em 57, e aí a fazer justamente a órbita na Terra, e isso daí foi justamente um avanço para essa época e colocou a União Soviética na frente dos Estados Unidos, na corrida espacial, tá? Em 61, continuando aqui, galera, em 61, tá? Houve o lançamento do foguete Vostok, o primeiro foguete tripulado por um ser humano. Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano, tá? Olha aqui, ó, a orbitar a Terra. É dele a famosa frase, a Terra é azul. Foi a primeira impressão que ele teve quando ele viu a Terra do espaço. Ok? Isso do lado da União Soviética. E o lado dos Estados Unidos? Eles não iam ficar do lado de fora aí, né? Não iam ficar justamente para trás. Bora lá ver? Olha aí, ó. Houve justamente em 58 a criação da NASA, né? Justamente uma empresa que existe até hoje, uma instituição responsável pelos estudos espaciais, pelos avanços tecnológicos no que se fala em espaço, né? No que se fala em astronomia. Aqui nesse momento você tem a NASA, que nós temos até hoje, tá? Em 58, o primeiro satélite lançado pelos americanos, o Explorer 1, esse aqui, ó, tá? Primeiro satélite artificial norte-americano a ser lançado ao espaço. Tinha o mesmo objetivo, mapear os territórios, tá? E fazer espionagem também, ok? Em 62, o primeiro norte-americano, né, aqui foi lançado ao espaço na espaçonave Friendship 7, o John Glenn, esse cara bem aqui, tá bom? E aí ele também fez a mesma viagem, a mesma órbita feita pelo soviético Yuri Gagarin, tá bom? Só que os Estados Unidos ainda estavam atrás, porque a União Soviética já tinha feito isso há algum tempo atrás. E o que foi que os Estados Unidos fez? Em 69, em julho de 69, os Estados Unidos lançaram justamente a primeira nave espacial tripulada à Lua. Olha aqui, galera. Neil Armstrong, ele chega à Lua, justamente aonde nenhum ser humano havia chegado até então. Então, quer dizer que os Estados Unidos ultrapassou aí, nesse sentido da corrida espacial, a União Soviética, tá ok? Neil Armstrong chegou à Lua, tá? E marcou justamente o poderio dos norte-americanos também no espaço, tá bom? Então, essa corrida espacial aí foi justamente uma corrida por tecnologias também, beleza? Bora lá, pessoal. Passando aqui. Corrida armamentista, pessoal. Aí nós temos também, em vários setores, como eu falei para vocês, a corrida armamentista, pessoal. Olha aqui, ó. Investimentos e desenvolvimento de armas com maior poder de destruição. Veja bem, a todo momento, mísseis eram criados, bombas eram inovadas, certo? Aviões aí supersônicos também, tudo no sentido de manter aquele país, os Estados Unidos, a União Soviética, bastante fortalecida militarmente, tá bom? Não poderia ficar atrás nem de um nem de outro. Os Estados Unidos foi o primeiro na pesquisa da bomba atômica desde a época da Segunda Guerra Mundial. Beleza. A União Soviética produziu também a sua bomba atômica em 49, talvez até mais poderosa do que aquela de Hiroshima e Nagasaki aqui, tá? E aí, galera, essa disputa aí atômica, né, por inovações, por pesquisa, chegaram justamente a bomba de hidrogênio, a bomba H, que aqui pode ser considerada até 500 vezes mais poderosas, mais potentes do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto que Hiroshima e Nagasaki, pra vocês terem uma noção, destruía uma cidade, aí destruía 2 cidades, a bomba H, tá? Ela destrói justamente uma parte do planeta aí, e aí seria justamente o fim da vida, aí era praticamente nula as possibilidades de vida humana se fossem ativadas essas bombas aqui, tá bom? Para vocês terem uma noção, a bomba de Hiroshima e Nagasaki ela era medida em quiloton, né? O potencial aí de explosão. E a bomba
de hidrogênio, a bomba de fissão de hidrogênio, tá? Ela chega até 50 megatons, ou seja, até 1000 vezes mais potentes aí, tá? Do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, o país aí, os Estados Unidos e o país da União Soviética estavam justamente nessa corrida e deixou o mundo muito aflito, porque o mundo estava justamente, galera, a um passo de uma guerra nuclear. Se a guerra nuclear acontecesse realmente, pessoal, seria justamente impossível viver depois dessa guerra, ou seja, a humanidade seria dizimada provavelmente por causa dessas bombas. Bastava apertar um botão para acabar com vários territórios do planeta aí, beleza? Mas, ainda bem, né? Graças a Deus isso não aconteceu, ficaram somente nas ameaças. Mas chegou bem próximo mesmo, galera. Olha aqui, ó, bem próximo. Pessoal, antes de eu mostrar aqui a parte dessa crise aí, tá? Nós temos essas tecnologias aqui, ó, do supersônico do lado da União Soviética, tá bom? Chegava a 2.445 km por hora, tá? E também do lado da dos Estados Unidos, você tem os supersônicos aí, que era mais rapidez também nesses aviões militares, tá bom? Mas vamos lá para a crise, que quase chegava justamente a uma guerra nuclear, quase chegava justamente a comprometer a vida no planeta. O episódio que nós vamos ver agora é justamente a crise dos mísseis. Em 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis nucleares na Turquia, apontados para a União Soviética sem ela saber, né? Era justamente armado para alguma situação aí de conflito, eles acionarem esses mísseis aqui. Quando a União Soviética descobriu, o que foi que ela fez? Imediatamente, em 62, ela instala mísseis nucleares em Cuba, apenas 150 quilômetros da Flórida, muito próximo aí, e os Estados Unidos descobriram, né? Eles ficaram justamente nessa crise aí, exigiram que a União Soviética tirasse os mísseis lá de Cuba, tá? Cuba nesse momento passou por uma revolução comunista e era aliada da União Soviética, a gente vai ver mais lá na frente na outra aula. Tá? E a União Soviética alegava que era somente para proteção também, porque os Estados Unidos teriam feito a mesma coisa lá na Turquia, né? Colocado a União Soviética na mira. Então, muitas ameaças aqui, tá? Quase que acontecia justamente uma guerra aí entre eles, mas no final houve esse bloqueio, né, pelos Estados Unidos de Cuba, tá? E pressão para que os soviéticos tirassem. Mas os soviéticos só tirariam se os Estados Unidos também tirassem as bombas lá da Turquia. No final dessa crise aí, pessoal, o mundo ficou muito apreensivo aí em 61, ok? Após extensas negociações, o presidente John Kennedy resolve justamente assinar um acordo de retirada dos mísseis lá da Turquia, e a União Soviética, representada pelo Nikita Khrushchev, que agora era o presidente aqui da União Soviética, também retirou seus mísseis de Cuba. Mas quase que o Brasil não, o mundo todo, né? Quase que o mundo todo aí entrava mais uma vez em uma outra guerra, tá bom? Foi tão tensa essa situação que depois muitos países assinaram um acordo de não utilização de tecnologias nucleares para fins de guerra, né? Que até hoje existe essa assinatura de acordo aí, desse acordo, tá bom? Olha só para vocês terem uma noção como era aqui, ó, a situação de Cuba, onde estavam os mísseis da União Soviética, tá? Bem próximo de Miami. Olha o potencial aqui de alcance desses mísseis, tá? Poderia destruir qualquer parte dos Estados Unidos aqui nesse momento. Por isso que os Estados Unidos aí entrou numa crise muito grande com a União Soviética. Mas foi resolvido depois de muitas negociações e acabaram retirando esses mísseis. Beleza? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre esse início da Guerra Fria. Na próxima aula a gente vai falar dos conflitos que tiveram aí ao longo do planeta, né? Por conta dessa disputa ideológica e por ajuda também dos Estados Unidos e da União Soviética, tá? E enquanto isso, resolvam as questões, tá? Vamos ficando por aqui, no capítulo de vocês. Resolva as questões da página 93 e 94, que fala justamente dessa explicação que eu dei para vocês. Resolvam, mandam para mim que depois a gente conversa melhor. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. E na próxima a gente fala mais um pouquinho da Guerra Fria. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau.